Ter bons resultados na modelagem do seu problema depende muito mais da qualidade do seu dado do que do modelo que você está utilizando, seja modelos tradicionais ali de Machine Learning ou modelos mais complexos de Deep Learning. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano, sou cientista de dados e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de análise exploratória de imagens. Vamos seguir aqui com a parte 2 e trazer ali algumas análises um pouco mais complexas do que a gente fez no vídeo anterior. O intuito dessa parte do vídeo é trazer para vocês alguns métodos que vocês podem utilizar para garantir que o seu dado seja o mais diverso e representativo possível do seu problema. Nesse caso, a gente vai utilizar clusterização através da representação das imagens utilizando o modelo de Deep Learning e assim conseguir ter bem determinado cada um desses clusters que vocês podem amostrar com suas imagens e conseguir levar essa representação para o treinamento do seu modelo. Lembrando que aqui a gente vai somente até a análise exploratória, a parte de modelagem, criação de modelo de classificação, ela fica para um outro vídeo. Sem mais enrolações, vamos para o código. Bom, como vocês podem ver, nós estamos agora aqui com o projeto exatamente onde ele parou da última vez. Nós fizemos toda a parte 1 de análise de dados, de análise das imagens. Nós iremos seguir agora para a parte 2, onde nós iremos fazer algumas análises um pouco mais complexas. Seguindo aqui para a parte 2, eu coloquei aqui já alguns tópicos que a gente vai abordar. A primeira coisa que a gente vai fazer é checar por imagens muito claras ou muito escuras. Em seguida, a gente vai investigar imagens duplicadas, utilizar Deep Learning para criar uma matriz de features relacionadas ao nosso dataset, e aí essa matriz de feature ela vai possibilitar que a gente utilize modelos de clusterização, né? E aí sim a gente vai ali identificar grupos presentes no nosso dataset e aí conseguir até mesmo fazer uma amostragem um pouco mais representativa do nosso dataset. Então eu vou criar aqui algumas células só para a gente ter uma distinção entre esses tópicos que a gente vai estar trabalhando. E aí a primeira coisa que a gente quer fazer aqui é entender o que são imagens claras e imagens escuras. Do ponto de vista de pixels, uma imagem escura é uma imagem que tem pixels próximos do zero. E uma imagem clara é uma imagem que vai ter pixels mais próximos do 255, porque esse é o range que a gente vai estar utilizando na representação desses pixels nas imagens. As imagens, ela tem o canal RGB. Então, o que a gente vai analisar de fato vai ser ali uma média entre os canais. E aí, se essa média está acima de um threshold para o lado mais claro, essas imagens serão imagens claras. E a mesma coisa se ela estiver abaixo de um threshold para o lado escuro, essa imagem vai ser uma imagem escura. E é justamente esses extremos que a gente quer identificar na intenção de buscar por algumas imagens que não são muito informativas para o nosso problema. Para isso, nós iremos criar uma classe chamada Bright Dark. E aí essa classe vai ser responsável justamente por coletar as imagens muito escuras e as imagens muito claras. Então o que a gente quer é essa classe chamada Bright Dark. Primeiro método de inicialização. E a gente vai querer também outros 3 métodos, né? O primeiro método é aquele método getPathList. E aqui eu estou usando o Copilot, então ele vai sugerir ali algumas coisas de uma forma um pouco mais inteligente, né? Porque ele vai entender o contexto de código que eu já venho escrevendo. Então, o primeiro método é esse getPathList que a gente já escreveu antes, e ele é responsável por trazer a listagem dos arquivos que nós queremos ler aqui nessa classe. Então, o outro método vai ser o método responsável por coletar as imagens muito claras e as imagens
muito escuras, né? Dois outros métodos. Então vou chamar aqui get to bright images, passando o self, e no momento simplesmente não fazendo nada. A gente também vai querer o to dark, igual ele já sugeriu aqui pra gente. Aí agora, voltando aqui na inicialização dessa classe, a gente precisa determinar um threshold, tanto para a imagem muito escura e para a imagem muito clara. Esse threshold ele acaba sendo adaptativo para o seu problema. Então pode ser que no meu problema imagens muito claras tenham ali, estejam ali próximas do 255, 240, e para você pode ser que esse número 230 já sejam imagens claras o suficientes para que você não consiga fazer a sua análise. Então esse valor ele precisa ser ajustado por você. Então, como vocês podem ver aqui, né, eu tenho dois thresholds. Tenho o path de arquivos que a gente vai estar utilizando. E aí, para esse path de arquivo aqui, eu vou listar os arquivos presentes nesse diretório. Então, beleza, é o que a gente precisa. Então, agora, de fato, a lógica de identificar a imagem muito clara e a imagem muito escura. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente primeiro vai precisar importar cada uma das imagens. Então, você tem a imagem presente no seu diretório, você vai precisar trazer ela para o seu programa de alguma forma. A partir disso, você vai coletar o valor da média dos pixels em cada um desses canais. A partir do momento que você tem isso, você tira a média e você pode fazer esse comparativo entre o valor obtido e o valor que deveria ser esperado ali pelo threshold que você coletou. Vamos ver como fica isso no código. Então, veja que aqui os passos eles são muito semelhantes, né? Tanto para a imagem muito clara quanto para a imagem muito escura. Então, isso facilita aqui a interpretação do Copilot em sugerir qual seria esse complemento do método. Em cada um deles, a gente está retornando uma lista e essa lista vai ter o nome de cada um dos arquivos que foram identificados como muito claros ou identificados como muito escuros. Com base nesse path, a gente vai conseguir visualizar cada um desses arquivos, né? Então, vamos só conferir aqui para ver se está tudo ok. Eu só fiz algumas mudanças aqui nos imports das bibliotecas, porque são bibliotecas que nós vamos utilizar nessa parte 2. Acabei não mencionando ali no início do vídeo, mas serão bibliotecas úteis para a gente. Se alguma delas você não conseguiu por algum motivo importar, você pode ir no repositório do nosso GitHub aqui da Octree e coletar o arquivo pipfile. Lá vão ter todas as dependências que nós utilizamos para gravar esse vídeo aqui. Então, para a gente testar a nossa classe é muito simples. Eu vou rodar aqui um bright dark images. E a gente vai chamar o Bright Dark. E aqui o que acontece, né? Ele já está me indicando o que eu preciso preencher para a gente instanciar a classe, né? O threshold. E aqui eu vou usar um threshold um pouco mais alto, porque faz mais sentido para esse dataset. E o brightness um pouco mais alto também, 250. O diretório de arquivos que a gente quer verificar é o diretório de treino. Você poderia fazer o mesmo no diretório de teste. Caso você queira, é só alterar o path aqui. Uma outra coisa é, a partir do momento que a gente tem esse Bright Dark Images, a gente pode chamar os métodos que nós criamos. Então, eu vou colocar aqui Files Bright e a gente vai usar esse camarada aqui para chamar o ToBright Images. E a mesma coisa aqui para o Files Dark e chamar o outro método que a gente criou. Vamos ver se funciona.
Bom, agora que a gente já coletou os arquivos, vamos só verificar aqui se a lista veio do jeito que a gente espera. Então, Files Bright, tá aqui a lista de imagens muito claras e a mesma coisa para o Dark. Vamos ver. Beleza, tá tudo aqui do jeito que a gente precisa. Então, nós temos também um método que é o de Plot Images. Esse método, ele precisa receber um diretório e aí dentro desse diretório ele consegue fazer o plot das imagens para a gente. A gente vai modificar esse método para que ele consiga funcionar também para caso a gente passe uma lista de arquivos e não só um caminho de um diretório. Então, estou aqui no método Plot Images. Em vez de ser um path, ele vai ser ou um path ou uma lista. E a gente pode indicar aqui uma nova variável para esse método, para essa função, que é o type path. E aí ele pode ser uma string. E eu só vou, para não quebrar nada que já está acontecendo que já está utilizando esse método, eu vou colocar ele aqui no final da nossa função e vou colocar um valor default para ele, que no caso seria o path, que é o que a gente já está utilizando. Então, se for path, se o type path for igual a path, a gente vai querer jogar isso aqui para dentro, né? E aí o nosso files que está saindo, ele é uma lista. Mas caso contrário, se ele for uma lista, files igual a path, né? E aí a variável ela já vai trazer a lista dos arquivos que a gente precisa para fazer a verificação ali, o plot das imagens. Beleza, voltamos aqui. Agora simplesmente a gente roda Plot Images. Primeira coisa, para os arquivos claros, colocamos ali um tamanho da amostra e indicamos que a gente já está passando uma lista para ele. Então veja, olha que interessante, né? Dentro dessa base de dados, a gente conseguiu identificar imagens que são praticamente completamente brancas, né? Essas imagens podem ser oriundas de algum defeito na hora do escaneamento dessas imagens. Então, eu não sou especialista nesse tipo de escaneamento de imagens de células, mas a princípio me parece que são imagens defeituosas. Então, uma coisa que a gente poderia fazer aqui era simplesmente remover essas imagens do dataset de treino, né? Ou conversar com alguém que entendesse melhor desse problema de negócio para a gente decidir se a gente remove ou se mantém essas imagens para o treinamento. Mas aí a decisão, no final de tudo, ela fica a cargo de você, cientista de dados. Então vamos fazer o mesmo e verificar aqui o Plot Images para o Files Dark. Também vamos visualizar 10 sample size aqui, 10 amostras. Então veja, tem realmente imagens aqui que parecem ser realmente problemas de escaneamento. Então valeria mesma coisa para imagens claras, conversar com algum especialista desse tipo de problema de negócio, né? E aqui só fazendo comparativo para o seu use case que você esteja trabalhando, né? E aí sim a gente decide se mantém ou se remove essas imagens do dataset. Mas agora você já conseguiu adicionar mais uma etapa de verificação dos seus dados sem que você precise percorrer mais de 250 mil imagens para isso. Próximo tópico, agora investigando imagens duplicadas. Veja que aqui a gente vai utilizar um pacote chamado Image Dedupe. Eu vou voltar aqui na parte 1, só para a gente dar uma olhada nas dependências. Então, esse Image Dedupe que ele possui métodos que, primeira coisa, encodam sua imagem dentro de uma representação numérica. Depois eles pegam essa imagem e fazem um cálculo de distância entre essa imagem que foi por algum motivo encodada, por algum método encodada, e compara com todas as outras. Então, nesse momento você tem uma medida de similaridade e a partir de um
certo threshold, você decide se aquela imagem é semelhante o suficiente para ser uma imagem duplicada. Nesse dataset, a gente vai utilizar o método chamado p-hash, mas você tem outros presentes nessa biblioteca, como o w-hash, o a-hash e também tem o d-hash e o CNN. O CNN ele utiliza o modelo de Deep Learning por detrás para gerar esses encodes, né, essas representações numéricas das nossas imagens. O problema é que para esse dataset o consumo de memória é extremamente alto e não funcionou, pelo menos na minha máquina. O p-hash ele funciona tranquilo, você consegue gerar os encodes, demora um pouco, mas você consegue identificar imagens semelhantes. Nesse dataset, por a gente ter presença dessas imagens mais claras, essas imagens mais escuras, as imagens semelhantes que a gente vai encontrar, elas não são necessariamente um indicativo de imagens duplicadas. Em outros datasets, esse método, essa biblioteca, ela funciona um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, fica aqui a exemplificação de como a gente faz esse processo e você aí replica para o seu use case que você estiver trabalhando. Para a gente rodar esse image dedupe, são 3 linhas de código, é bem simples. Então, a gente vai colocar aqui um p-hasher e aí a gente gera os encodes e detecta as duplicatas. Bom, após o p-hash rodar e encontrar os arquivos duplicados, nós vamos ter essa variável chamada duplicates, né? A duplicates, ela é, na realidade, como se fosse um dicionário. Então, só vou printar aqui na tela para a gente ver o formato desse dicionário. Então, ele traz o nome do arquivo e para cada um desses arquivos ele traz uma lista contendo quais são os arquivos que ele julgou ter arquivos duplicados, né? Ter outras imagens muito semelhantes ali a eles. O que a gente pode fazer é criar um loop para que ele printe todos os nomes de arquivos que ele julgou ter arquivos duplicados. E aí a gente começa a investigar isso. Então, prontinho. De posse dessas imagens, a gente vai precisar visualizar, né? Visualizar não só ela, mas nesse caso visualizar a lista de imagens que ele julgou ser duplicados. Então, é como se a gente viesse agora no duplicates e como chave a gente vai passar esse arquivo que a gente copiou daqui de cima. Vou dar só um Ctrl C aqui para a gente garantir que pegou o arquivo correto. E ele me retorna essa lista aqui, que nesse caso correspondeu apenas a um dos arquivos duplicados. Bom, lá no início do nosso dicionário, vou voltar aqui para parte 2, vocês vão ver que a gente tem o plot duplicates. Essa função a gente herda ela do próprio pacote image dedupe. E aí a gente vai ser capaz de realizar o plot e visualização dessas imagens duplicadas ali, que a própria biblioteca fornece para a gente. Então, para isso, a gente vai precisar indicar um image-dir, que nesse caso é onde estão nossas imagens, e aqui faz correspondência às imagens que você acabou de encodar. Então, é o train path. A gente vai precisar passar um duplicate map, que é justamente esse mapeamento que ele fez, indicando ali as imagens duplicadas. E por fim, o nome do arquivo que a gente quer visualizar os duplicados. Então vou passar aqui um dos arquivos que a gente printou aqui em cima e vamos ver o resultado. Então veja, olha que legal. Aqui você
olhando, você consegue dizer que essa imagem ela não é a mesma imagem, mas é uma imagem semelhante, né? Elas ambas têm essa parte mais escura ali na lateral e tem algumas linhas aí ao longo da imagem. Como eu falei no início, aqui esse algoritmo do p-hash ele não funciona muito bem, até na própria documentação ele recomenda a utilização do CNN para encontrar as imagens duplicadas com mais precisão, mas até mesmo esse algoritmo mais simples ele consegue nos dar um indicativo de imagens semelhantes. Apenas por limitação de recurso computacional, a gente aqui não conseguiu rodar o CNN nessa base de dados de 220 mil imagens aproximadamente. Aqui você vê que já não tem tanta similaridade assim em relação à imagem que ele passou. Vamos ver mais uma. Aqui, bom, a gente vê que de fato esse p-hash ele não é um dos melhores algoritmos aqui oferecidos pela biblioteca, mas fica aí à sua disposição a biblioteca para você testar outros métodos e ver de acordo com a sua base de dados o que melhor se adapta, né? Qual daqueles métodos que eu falei anteriormente se adaptam ao seu problema de negócio. Vamos aqui então para a próxima análise que a gente vai fazer, que aí envolve um pouco de utilização de alguns modelos de Deep Learning para que a gente consiga extrair as features do que nós vamos utilizar ali para fazer a clusterização dessas imagens. Nesse ponto a gente vai começar a utilizar algumas coisas referentes à biblioteca do PyTorch. Então você vê que aqui no início eu acabo importando algumas coisas e entre elas o Torch Vision, que é também pertencente ao Torch, mas é um módulo ali que trabalha com a parte de visão computacional. Então você vai encontrar modelos de rede neural convolucional, algumas redes neurais pré-treinadas e entre outras coisas que a gente vai utilizar. Então, primeira coisa, né, fazer esse import dos models, e aqui o modelo que a gente vai estar utilizando, eu só não vou entrar muito no detalhe, mas é um modelo de rede neural pré-treinado chamado VGG16. Você encontra outros tipos também, mas aqui novamente vale a experimentação para você chegar ali no modelo que você consiga representar melhor os seus dados para realizar essa tarefa de clusterização. A gente não vai utilizar o modelo para classificação, pelo menos por enquanto, nada disso. O que a gente quer de fato é utilizar algumas das camadas desse modelo até onde ele começa a extrair as features, extrair características do nosso dataset. E aí sim, de posse dessas características, a gente leva a matriz para criar uma representação ali com um algoritmo de clusterização. Eu vou importar aqui o VGG16, né, puxando do models que a gente importou lá no início da biblioteca do PyTorch. E aqui eu vou chamar o VG16 e vou indicar para ele que eu quero os pesos igual a true. Então beleza, ele já importou o pacote para a gente. Ele está utilizando os pesos referentes a uma certa versão do Torch Vision que eu passei. Só que se você olhar o modelo em si, a estrutura dele, você vê que ele tem algumas etapas, né? A primeira ali seria features. Aqui não dá para visualizar, vou abrir aqui no Text Editor. Mas além das features, a gente tem o AVG Pool, é um pooling que ele faz ali, e a etapa de classificação. O que a gente quer é de fato o que sai da etapa de features e o que está sendo transformado nessa dimensão de 4096. Então o que a gente vai criar vai ser um vetor de 4096 posições, porque nesse caso aqui seria a representação numérica das imagens
fornecidas pelo VGG16, essa dimensão acaba mudando a depender do modelo que você está utilizando, mas nesse caso a gente vai tentar acessar esse modelo até essa camada, e aí essas outras camadas que estariam mais relacionadas a o modelo realmente conseguir classificar o seu dado, a gente não vai utilizar. Então, para isso, nós vamos precisar criar, na verdade, modificar o nosso modelo VGG16 para criar uma classe chamada VGG16 Extractor, que ela vai extrair as features do modelo. Então, a gente herda do pacote do Torch, que é o NN Module, para ele trazer os métodos ali que vão ser utilizados nesse extrator de features, e definimos aqui alguns métodos padrões, que é o inicialização e o forward. E aí, para acessar a camada de features que vocês viram aqui nessa representação desse modelo de Deep Learning, né, a camada de features, ela corresponde a todo esse bloco aqui. Então a gente pode acessar passando model.features. Né? O model é o modelo que a gente acabou de configurar ali em cima. A gente também quer a etapa de pooling, então a gente vai fazer a mesma coisa, model AVG pool. E aí o que está saindo dessa AVG pool, a gente vai querer que ele seja modificada a dimensão ali para ele ter uma dimensão única. Então a gente roda um flatten. E por fim, a camada que a gente chama de fully connected, né, que é a etapa ali que vai estar dentro do modelo do módulo de classificação, também novamente voltando aqui na imagem, que seria essa camada aqui linear, a gente puxa ela também pelo módulo classifier, e aí o índice 0, porque o índice 0 vai me dar justamente essa camada aqui. Então essa camada ela vai receber um input de 25.088, que seria a dimensão que está saindo do average pool, e está retornando um vetor ali que vai ter uma dimensão de 4.096, que no final de tudo vai ser a representação das nossas features, né? Vai ser a criação das nossas features. Então, beleza, inicializando esse modelo, esse extrator, a gente também vai precisar passar o forward. O forward, normalmente, ele recebe um input, e aí, com base nesse input, a gente faz todo o sequenciamento do que vai acontecer. Eu gosto de colocar eles dentro de um sequential, e aí a gente passa features, pooling, flatten e o fully connected. Massa demais. No fim, a gente só faz chamar isso, passando o input que está chegando no método de forward, e retorna isso aqui para ser o output ali do nosso extrator. E aí, lembrando, esse output vai ter 4.096 features. Se você tem GPU, né, aqui é um bom momento para você setar o device que você vai estar utilizando. Essa palavra device ela é muito utilizada na biblioteca do PyTorch para indicar se você vai rodar o seu modelo ou os seus dados na GPU ou na CPU. Nesse caso aqui, como eu tenho a GPU, eu vou indicar para ele que o meu device vai ser CUDA. Mas se você estivesse utilizando CPU, você passaria aqui CPU. Feito isso, então a gente já vai chamar aqui o Feature Extractor Model e vai chamar o VGG16, passando para ele o modelo que a gente acabou de configurar lá em cima, indicando que eu quero jogar isso para o device CUDA. Boa, instanciamos. Então agora que a gente tem o nosso extrator, a gente pode ver se as coisas vão
funcionar direitinho, né? Como nós estamos aqui no PyTorch, né, ele trabalha ali com tensores. Então, o que você precisa passar para esse Feature Extractor são as suas imagens, só que são as suas imagens já pré-processadas e prontas para que ele rode ali todo o processo e extraia as features. Então, para isso, a gente vai precisar fazer algumas transformações nas imagens, né? Então, para isso, eu vou criar aqui uma classe, eu vou chamar ela de Feature Extractor. Bom, essa classe ela vai precisar receber o nosso model, né, o nosso modelo modificado, já esse VGG Extractor, né? Ele vai precisar também receber o files.g, que é o diretório de arquivos que nós queremos ler do nosso diretório e transformar ele em tensor. E ele também vai precisar de um path, de um device, né, para indicar que eu quero rodar esse experimento aqui no device da GPU, né? Veja que nós passamos o modelo para a GPU, mas cada um desses tensores que vão passar pelo modelo, eles também precisam estar no mesmo device. Se você for fazer esse pré-processamento com o arquivo em memória da CPU e o modelo em memória da GPU, você vai acabar obtendo um erro. É um erro bastante comum e acontece bastante, mas aqui a gente já vai cuidar para que isso não aconteça. Aqui eu coloquei dois métodos que a gente vai configurar dentro dessa classe, mas são métodos. Um é que a gente já viu, é aquele método de dado o path, o diretório dos arquivos, a gente importar ali, transformar e obter a lista de fato com o nome dos arquivos e os diretórios que eles pertencem. E o outro método é de dar um get nos transformers. Como eu falei, a imagem ela precisa passar por um pré-processamento antes dela ser convertida em tensores e entrar de fato no modelo de Deep Learning. Então, para isso, você precisa utilizar algumas etapas de transformação. E é justamente esse get transformers que vai dar para a gente quais são essas transformações. Então, legal é que ele já reconhece que a gente já configurou esse método antes, então ele já recomenda o que a gente deveria fazer. E aí o get transformers, o que a gente precisa de fazer de transformação? A gente vai usar o transformers ali que a gente importou do PyTorch, e aí a gente vai passar o compose. Dentro do compose a gente vai querer fazer um center crop. Ele vai cropar a imagem dentro de uma dimensão de pixels que a gente passa. Nesse caso aqui a gente vai passar uma dimensão de 32. E aí essa decisão de fazer esse center crop aqui, ela vem muito do que foi passado na documentação da competição que a gente está seguindo, né? Que é a área onde a gente consegue identificar pelo menos um pixel com presença de câncer ali. Então agora a gente também vai usar o Transformers, mas a gente vai redimensionar, porque o VGG16 ele necessita que a sua imagem ela entre ali com a dimensão de 448. Então a gente vai fazer um resize para 448. Então por isso que é muito bom você conhecer o dado que você está trabalhando. Se você às vezes tivesse uma imagem que está em aspect ratio ali diferentes, talvez você precise fazer algum pré-processamento antes de fazer esse resize na imagem. Então beleza, feito isso, eu vou chamar isso aqui de transformers, e essa função ela vai dar um return nesses transformers. Então beleza, então nós temos aqui os self transformers, temos os arquivos, os devices, o diretório e o modelo. O que é que falta? Falta de fato o método que vai fazer
o get das features, né? Ele vai pegar as features que a gente quer. Então, primeira coisa é a gente conseguir ler a imagem. Então, a gente vai usar o image open. Vamos transformar essa imagem, né? A gente já tem os transformers já em memória. Vamos redimensionar essa imagem agora para que o PyTorch entenda a sua imagem. Ela precisa estar no formato de batch channels, height e width, que é a largura e a altura da imagem. Então por isso que a gente faz imagem shape 13448. E aí a gente joga essa imagem para o device correto. Então o device que a gente está trabalhando na GPU, com esse método to, a gente consegue indicar qual é o device que a imagem vai. Então, de posse disso, a gente vai usar um método do Torch chamado noGrade, porque aqui a gente não está calculando mais nenhum gradiente aqui de um treinamento ali de um modelo de machine learning. A gente só quer de fato fazer o que seria semelhante a uma inferência, né? A gente está passando um input para o modelo e está coletando o output. A gente não quer salvar nada nesse processo, só de fato as features mesmo. Bom, feito isso, você consegue rodar isso para uma imagem, né? Eu vou chamar aqui de file. Para esse único arquivo você importa e consegue extrair as features. Mas você precisa mesmo rodar isso aqui para um load. Então, vamos definir aqui o get features, iterando ali em todos os arquivos que nós temos. Então, tá aqui features. Só vou alterar aqui essa sugestão que ele deu para algo um pouco mais simples, que também vai servir para o que a gente precisa. Então, beleza. De fato que a gente está utilizando uma lista para fazer um append em cada retorno do get features, iterando ali em cada um dos nomes dos arquivos. Então, no final, aqui nós vamos ter 220 e poucas mil linhas dentro objetos, itens dentro dessa lista, e 4.096 dimensões, que são as features que o modelo está extraindo. Então a gente consegue chamar esse feature extractor e já chamar o get features para que ele consiga aí obter a nossa matriz de features para a gente seguir para a etapa de clusterização. Esse processo demora um pouco, então assim que finalizar a gente retorna. Bom, depois de 25 minutos aproximadamente a gente conseguiu rodar esse feature extractor. E para nível de visualização eu só vou indicar aqui o que é que a gente tem dentro desse feature matrix, né? A gente vai ver que é uma lista composta de vários tensores, cada um desses tensores está alocado na GPU. E se a gente olha a dimensão, pelo menos de um primeiro item dessa lista do Feature Matrix, o que a gente tem é isso aqui. Uma linha e 4.096 colunas, que seriam as features de fato que representam essa imagem. Uma alternativa é você passar isso aqui para um data frame. Eu já fiz esse processo, vou disponibilizar para você o link. Então o que você vai precisar é baixar esse CSV no diretório do seu projeto, especificamente na pasta Data. E aí a gente vai, em vez de utilizar esse Feature Matrix que foi gerado pelo modelo, a gente vai importar isso aqui a partir de um read CSV do Pandas, né? E aí esse dado está no diretório de Data, aqui Curated e Feature Matrix Train. O import vai demorar um pouquinho porque o arquivo ele é grande, porque além dele ter
uma quantidade de linhas muito grande, ele tem uma quantidade de colunas também muito elevadas, a quantidade de dimensões ali muito elevada. Aqui nós temos já o nosso dado importado. Então, o que vocês podem ver aqui é um data frame de 4.096 colunas por 220.000 aproximadamente observações, onde cada linha representa para vocês uma imagem. Então, agora que a gente tem um dado não estruturado, que é uma imagem, transformado em um dado tabular, que é, no caso, esse data frame, a gente consegue partir para etapas de clusterização, que é o que a gente vai fazer agora. O algoritmo que nós vamos utilizar aqui é o K-means, só que o K-means ele necessita que você indique para ele quantos clusters, na verdade, o seu dado possui. Dado que a gente não sabe de fato quantos clusters existem, é normal, é comum que a gente rode primeiro uma análise testando vários números diferentes de clusters e a gente puxa ali algumas visualizações para tentar reconhecer qual é o melhor cluster, o melhor número de cluster para o meu dataset. Essa análise ela pode ser feita de diferentes formas. Nesse vídeo eu vou utilizar dois gráficos, que é o gráfico de silhouette e o gráfico de elbow. Juntando essas duas visualizações a gente consegue ter um indicativo de quão bom essa clusterização foi. Eu vou pegar uma amostra, vou pegar primeiro 1000 observações aí aleatoriamente desse nosso data frame, e a partir dessa amostra a gente vai visualizar como os clusters estão. A gente pode também aumentar aos poucos o tamanho dessa amostra para ver se existe alguma alteração significativa dos gráficos que nós vamos analisar. O intuito aqui é que essa primeira parte de investigar qual é o melhor número de clusters seja feita da forma mais rápida possível e também da forma mais representativa possível. Então, a partir do momento que a gente decide qual é o número ótimo de clusters para esse dataset, a gente consegue rodar depois na base inteira. Aqui eu vou criar duas funções, né? Primeiro vai ser o plot silhouette e depois o plot elbow. Essa função ela recebe dois parâmetros ali bastante importantes para a gente, que vai ser uma lista de clusters que a gente quer visualizar e depois o dado que a gente vai utilizar, que nesse caso é apenas uma amostra desse feature matrix que a gente acabou de gerar. Então, beleza. O que aconteceu aqui é que a gente, para cada cluster que a gente vai visualizar, a gente precisa escolher, rodar o Silhouette Visualizer, né? Criar esse objeto aqui, que é um objeto do Yellowbrick, que é o pacote que a gente vai estar utilizando para gerar essas visualizações. E depois disso a gente passa o dado que a função está recebendo. O resto da visualização aqui, da função que vai criar a visualização do Matplotlib, ela é basicamente igual ao que a gente tem feito aqui até o momento, né? Inicializar a figura, passar ali um tamanho para ela, fazer o plot desse subplot dentro do grid, passar algum título que a gente queira utilizar, tanto fora da imagem, um título para o grid, tanto um título para a imagem dentro do grid, e fazer o PLT show, né? Que é para visualizar, de fato gerar a visualização. Então aqui eu vou chamar o plot silhouette e aí a gente já vai conseguir fazer essa visualização. Então, para o número de clusters, de 2 a 10 é um número legal, normalmente é o que se utiliza. Acima disso, pode começar a ficar muito granular para o seu use case, mas aí você vai ter que analisar de problema para problema se faz sentido
aumentar e visualizar mais o que acontece com o número de clusters maior, né? Mais granular. E aí eu vou passar aqui os dados, que nesse caso é só uma sample, né? Que é uma amostra do que a gente tem no Feature Matrix para a gente visualizar isso aqui de uma forma mais rápida. Ele está dizendo que não encontrou o Silhouette Visualizer. Vamos voltar ali, lá em cima onde estão nossos imports. Prontinho, era só um erro de digitação. E agora a gente vai de fato visualizar aqui, se tudo funcionar bem, cada um dos clusters que a gente passou aqui, né, de 2 a 10. Então não demorou muito, e aqui a gente começa a ver como é que funciona aqui o plot do Silhouette. Então o que a gente busca aqui é por clusters que tenham tamanhos próximos, né, áreas próximas, e também por clusters que tenham essa linha vermelha aqui mais próxima do 1. Né? Isso significaria que a gente está tendo um nível de diferenciação ali muito bom para os clusters que a gente está tentando separar. Veja que tem algumas imagens que têm valores negativos, né? E aí isso meio que representa amostras que estão sendo clusterizadas dentro de um cluster que não representa muito o que aquela imagem significa. É como se fosse alguns falsos positivos se você estivesse analisando um modelo de classificação. Um outro ponto importante a olhar nesse tipo de gráfico é se todos os clusters eles estão ficando depois dessa linha vermelha que é traçada aqui, né? O ideal é que todos tenham a mesma distância ali, como comentei, a mesma área. Alguns aqui acabam se sobressaindo e tendo um grau de diferenciação muito maior do que outros, mas o que eu acho que pode ser aqui um número legal da gente visualizar inicialmente é um cluster de número 4, né, porque a gente tem áreas um pouco mais próximas, apesar de ter algumas amostras sendo clusterizadas como se fossem falsos positivos ali, mas eu acho que dá para a gente pelo menos nesse primeiro momento ir com um cluster de tamanho número 4, e aqui para baixo você vê que a linha vermelha começa a ficar muito próxima do zero, né, o que também não é tão legal assim para a gente. Então vamos de cluster 4, mas antes disso eu só vou criar aqui a outra visualização que eu comentei com vocês, que é o plot elbow. No caso do plot elbow, aqui a gente não vai rodar um loop, né, porque a própria função do Yellow Brick ele já possui essa variação de número de clusters que a gente vai testar, né? Eu só vou utilizar ali o início dessa sugestão aqui do Copilot, e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a inicialização do caminhos, né? E aí número de clusters a gente está passando ali, e esse time aqui não precisa. Por fim faz o fit e a gente faz um título ali para nossa visualização. No gráfico de elbow, o que a gente busca aqui de fato é o que seria o cotovelo do gráfico, né? Mas aqui a gente tem um certo problema, porque a gente não tem um cotovelo muito bem definido, né? Você veja que essa linha azul, que é o que a gente busca olhar, ela vai descendo, mas de uma forma contínua, né? E a cada vez mais ela até chegar no 10. O legal era que ela tivesse uma distinção muito bem determinada de um cluster para o outro, né? Nesse caso aqui, esse valor ele desce muito, esse valor do eixo X ele desce muito do cluster 2 para o 3, desce mais um pouco do 3 para o 4 e depois do 4 para o 5. Em verde, o que vocês veem é o tempo que ele utilizou para fitar cada um desses clusters aqui. Para a gente não é informação útil para o momento.
a distância que ele utiliza aqui para determinar esse parâmetro aqui do elbow, você pode escolher sobre diferentes distâncias, né? E aí basta ir na documentação da biblioteca e setar e buscar ali o valor das opções que ela tem. Bom, aqui na linha preta ele está recomendando para mim utilizar o valor de 5, né, de 5 clusters, mas pelo que a gente viu aqui em uma análise conjunta com o que está no gráfico do Silhouette, sim, eu ainda acho que o 4 fornece ali uma distinção melhor entre os clusters. Então, aí fica realmente a cargo do cientista de dados decidir o que fazer, e você pode, nada te impede de rodar e visualizar o resultado para o cluster 4 e depois fazer para o cluster 5 e decidir ali qual que você vai utilizar. A gente vai com o 4 e aí a gente entra nessa próxima subetapa aqui do processo, que é finalizar o nosso modelo de caminhos. Só que agora, em vez de a gente testar vários clusters, a gente vai testar o cluster para o número de cluster 4 e todo o resto ele se mantém igual. Só que agora, em vez da gente passar a matriz de feature da amostra, a gente vai passar a matriz de feature inteira. Essa etapa de labels aqui é justamente porque eu quero identificar para cada uma das amostras que eu tenho no meu feature matrix qual é o cluster que foi categorizado pelo Caminhos. Depois de finalizar de fitar o modelo do Caminhos em cima da nossa base de dados inteira, né, o feature matrix, a gente vai agora criar uma representação do Feature Matrix, adicionando os labels que nós coletamos, além dos links dos arquivos. Isso vai nos dar um data frame que possui cá no finalzinho tanto os labels que nós vamos visualizar, quanto as imagens que correspondem a essa categorização. Então agora fica fácil, porque nós temos uma função chamada plot images, que a gente já modificou para que ela suportasse receber tanto a lista específica com os arquivos, quanto um diretório. Então dentro do Feature Matrix a gente vai ter lá a coluna de files, que nós vimos aqui em cima, e vamos passar isso para uma lista e indicar qual é o cluster que nós queremos visualizar. Nesse caso, eu coloquei o cluster 0. E aí a gente vai fazer o mesmo depois, tanto para o cluster 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Que aqui inicia de 0 a contagem. Vou botar um sample list de 10 e indicar para ele que eu estou passando uma lista de arquivos. Então veja, esse é o nosso primeiro cluster. Realmente parecem imagens que tem ali uma certa similaridade. Vamos fazer aqui o mesmo para o próximo cluster. Então agora para o cluster 1, parecem imagens um pouco mais claras, com algumas separações aqui, o que eu acredito ser separações entre as células, né? Essas linhas mais finas. Vamos gerar mais uma amostra aleatória aqui, realmente, né? Veja que aqui tem uma característica bem determinada do que tem esse cluster, que é bem diferente do que tem nesse outro cluster aqui em cima. Vamos fazer o mesmo então para o cluster 3. Olha que legal, o cluster 3 ele já tem imagens muito bem diferentes do cluster 1, né? Veja que aqui a gente tem essa imagem bem granular com esses pontinhos bem pequenos. Vamos gerar novamente aqui só para ver se mantém, e realmente, né, aqui a gente vê uma clara distinção entre esses três primeiro clusters. A gente vai fazer agora do último cluster e ver como é que ele trouxe isso aqui. Boa. Esse cluster ele realmente parece um pouco mais confuso.
Você vê que tem imagens que parecem um pouco com o que está no cluster 2 e tem algumas que parecem um pouco com o que está no cluster 3, mas ela não tem uma característica muito bem determinada. Eu acho que justamente por isso ele acabou jogando isso para esse último cluster aqui. Mas aí você me pergunta, o que é que eu faço de posse de agora ter diferentes clusters para o meu dataset? O legal aqui, como eu falei lá no início, é que durante o seu treinamento, o treinamento do seu modelo, você consiga ser o mais diversificado possível em relação à sua base de dados. Agora que você sabe que você tem esses 4 clusters aqui muito bem determinados, você pode otimizar o seu treinamento e coletar uma amostra bem representativa de cada um desses clusters. E criar uma base de dados, uma base de treino, que ela pode generalizar muito bem o seu problema. Então, só recapitulando o que a gente fez nesses 2 vídeos de análise exploratória de imagens. Logo aqui no início, a gente investigou ali o tamanho do nosso dataset e verificou se ele estava muito bem distribuído ali em relação às classes. Aí vimos que ele não é um dataset muito desbalanceado. Além disso, a gente fez uns checks de sanidade. Que é isso? É justamente verificar se o dado ele tem alguma inconsistência. Então nós verificamos se o dado está corrompido, a tipagem, tipo de arquivo que a gente está utilizando, os modos que estão dispostos nessa imagem, se é RGB ou CMYK ou algum outro. Também checamos as dimensões, para ver se a gente tem imagens ali que seriam muito grandes, a gente precisar reduzir, ou muito pequenas, a gente precisar aplicar algum pré-processamento nelas. Mas calhou que todas elas possuem a mesma dimensão de largura e de altura, como vocês podem ver aqui pelos prints, tanto para o treino quanto para o teste. A gente também visualizou a distribuição de pixels dessas imagens, e isso nos indicou ali algumas distribuições que fariam sentido para imagens que possuíam câncer ou não. Na parte 2, que foi o que fizemos hoje, nós buscamos imagens muito claras e muito escuras, no intuito de tentar investigar se tem algum defeito de escaneamento dessas imagens, e aí a gente aplicar ali uma limpeza no nosso dataset. Tanto em imagens claras quanto escuras, a gente verificou que tem algumas coisas bem estranhas e faria sentido para a gente aplicar ali uma remoção dessas imagens. Investigamos imagens duplicadas, e muito nessa linha de verificar se o nosso dado possui imagens duplicadas que não iriam contribuir muito para o entendimento, para a generalização do nosso modelo de Deep Learning, de classificação de câncer ou não câncer. E por fim, ali a gente utilizou um modelo pré-treinado, o VGG16, para criar uma matriz representativa do nosso dataset. Nesse caso, a gente utilizou o modelo VGG16. Você tem diversos outros modelos que você pode testar para ver se você encontra uma representação melhor do seu dataset. Alteramos esse modelo para que ele conseguisse extrair as features e não só ser um modelo de classificação. Então agora ele extrai características das imagens de forma totalmente sem supervisão. Rodamos isso aqui, rodamos um Feature Extractor e no fim geramos uma matriz de 4.096 posições, que seriam 4.096 características do seu dataset. E aí nós clusterizamos, onde nós vimos aqui a escolha do cluster, do número de clusters que nós queríamos visualizar, e também o print das imagens presentes em cada cluster, para visualizar se a clusterização ocorreu de forma correta. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com outras pessoas que você acredita que esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo útil.
Então nos vemos no próximo vídeo com continuação dessa playlist de boas práticas de engenharia de software aplicada a Data Science.